bom dia legal, gostei. Eu estou Rubens Francisco Pinto, sou credenciado no SINT, sou filiado também ao Sintalpar, Sindicato dos Terapeutas Alternativos do Paraná. Tenho um espaço holístico em Balneário Camboriú, Vita Azul Terapia Holística, e moro em Balneário Camboriú há 26 anos. Estudo Cabala e estudo xamanismo, sou terapeuta de Reiki. Fiz o curso de TVP em Curitiba há uns 20 anos atrás e comecei a trabalhar com TVP. Trabalhando com TVP, sempre faltava alguma coisa quando eu ia atender alguém. Quando eu estava atendendo algumas pessoas, quando chegava no final, sempre me faltava algo. E as pessoas começavam a melhoravam e iam, de repente voltavam, talvez no mesmo ponto ou talvez pior. E aí eu comecei a procurar o que faltava. E encontrei um dia a psicoterapia reencarnacionista. E entrei no site da psicoterapia reencarnacionista, comecei a perceber que o que faltava para mim estava dentro da psicoterapia reencarnacionista. Aí entrei em contato com a Sirlene Alves, em 2009 e 2010, fiz um curso com ela neste ano. No mesmo ano, eu comecei o trabalho como monitor da Sirlene Alves. E hoje sou monitor aqui em São José, do Mauro Crítico, da Juliana Vergutz e da Simone. E trabalho também em Lages com a Simone Ferreira. Eu quero agradecer ao Espaço Sol da Lua, na pessoa do Rodrigo, pelo esforço, pela força que ele deu para a realização dessa palestra. Então, vou falar para vocês um pouco sobre psicoterapia reencarnacionista e regressão terapêutica. O que é psicoterapia reencarnacionista? É uma moderna escola psicológica que aborda a reencarnação. Ela visa ajudar-nos a mudar a maneira equivocada como enxergamos e interpretamos a nossa infância e a nossa vida, que chamamos de versão persona ou raciocínio, para uma versão correta, que chamamos de versão espírito ou contra-raciocínio. Para exemplificar isto, eu vou citar um exemplo da minha vida. Eu nasci no interior do Paraná, uma cidade bem pequena. Tive essa casca, teve um pai, que era uma pessoa extremamente rude, bravo, apanhava muito. Meu pai não aceitava qualquer tipo de erro. Quem já apanhou do pai? Quem já apanhou da mãe? Muita gente apanhou, né? Então era assim, meu pai por qualquer errinho apanhava e apanhava muito, muito mesmo. E muitas vezes quando a gente estava apanhando, vinha aquela raiva, aquela mágoa, aquela angústia, e eu tinha vontade até de, pensava assim, quando eu crescer um pouco eu vou pegar meu pai, eu vou bater nele. Né? Tinha até esse pensamento assim, de sentimento de raiva, de mágoa do meu pai. E minha mãe era uma pessoa muito, muito legal, muito bacana, uma pessoa que gostava, ajudava muita gente, mas a minha mãe, ela não me amamentou, não foi amamentada. E ela não me pegava no colo. Então eu tinha aquele sentimento que faltava um amor na minha vida, que o sentimento que eu era excluído. E minha mãe, quando eu nasci, ela me entregou para uma negra. Essa negra tinha ganhado um filho recentemente. Ela entregou eu para essa negra e essa negra me amamentou. E eu mamei muito, até os 4 anos. Até os 4 anos de idade eu fui amamentado por essa negra. E, por incrível que pareça, eu lembro assim das vezes que eu saía correndo atrás da negra para mamar.
tinha para me dar o seio. Então aquela pessoa me deu amor, me deu carinho, eu chamava ela de mãe preta. Então, mas eu achava que minha mãe não gostava de mim. E eu cresci com esse ressentimento que minha mãe não gostava de mim, meu pai não gostava de mim, minha família não gostava de mim. E não entendia que isso era só da persona, entendia que isso era coisa minha. E cresci com essa raiva, essa mágoa do meu pai, do meu irmão também. Meu irmão era mais velho que eu, batia em mim, me humilhava. Então, eu sempre achava que eu era o pior dos piores. Quando eu ia conversar com alguma pessoa, eu sempre ficava por baixo. Eu não conversava de igual por igual com ninguém, porque eu achava que as pessoas eram maiores que eu. E eu tinha fui trazendo essa mágoa. E quando eu fui para Curitiba, comecei a trabalhar na farmácia Minerva, eu fui gerente da farmácia Minerva por muitos anos, e lá o pessoal começou a perceber essas inferioridades que eu tinha essa mágoa, que eu era agressivo, que eu não conseguia conversar com os subordinados sem agredir, que eu era agressivo e que eu tinha essa mágoa dentro de mim. E me levaram, me falaram, ó, tem um psicólogo, você vai conversar com o psicólogo e vai tentar solucionar isso. E eu fiquei muitos anos indo no psicólogo e fazendo tratamento. E como vocês sabem, o psicólogo só trabalha nessa encarnação. Ele entende, ele ficava pesquisando a minha infância, procurando na minha infância, na minha vida, na minha trajetória de vida desta encarnação, o que eu tinha as minhas problemáticas, as minhas inferioridades. Mais tarde veio a TVP e eu comecei a fazer regressão, comecei a entender algumas coisas. Começou a melhorar aquelas mágoas, melhorar aqueles ressentimentos, aquelas tristezas que eu tinha, mas não foi o suficiente. Até que um dia chegou a psicoterapia reencarnacionista e mudou a minha vida. A psicoterapia reencarnacionista chegou e eu entendi que eu tinha uma personalidade congênita, que vinha trazendo de vida após vida, vida após vida, vida após vida, essa mágoa que eu tinha aqui, que eu não tinha nascido com ela. Que essa mágoa, ela já veio com o meu ser, que eu vim aqui para melhorar, eu vim aqui para crescer espiritualmente. E meu pai, minha mãe, meu irmão, essa família, e todo mundo que fazia aflorar isso em mim, porque dentro do trabalho o pessoal sempre fazia aflorar isso em mim, era só, estava acionando aquele gatilho, o gatilho que ia aflorar aqui dentro de mim essa raiva, essa mágoa, essa tristeza, esse sentimento de inferioridade. Então eu comecei a fazer a reforma íntima. Então a psicoterapia reencarnacionista é isso, ela traz a reforma íntima e dentro da reforma íntima que vai começar a mudar essa versão que nós temos da versão persona. Que essa versão persona só existe aqui no plano terreno. Lá no plano astral, quando a gente desencarna e vamos para a nossa casa, lá é a versão espírito que funciona. Então nós não temos essa versão persona no mundo espiritual. Só aqui que nas inferioridades se afloram. E essas pessoas só vêm a ferramenta para mostrar essa inferioridade nossa. E ela é uma medicina profilática, porque ela cura o que já está instalado e previne algo que pode vir com essas inferioridades. Quando eu tinha raiva, tinha medo, me atacava o fígado, eu ficava muito problema de fígado. Hoje não tem mais nenhum problema. Medo, me atacava o rim, começava a me dar um monte de dificuldades. Então, todas as problemáticas da vida, ela pode curar e pode prevenir algo que pode acontecer com a gente. A origem da psicoterapia reencarnacionista. A psicoterapia reencarnacionista é uma criação do mundo espiritual
e veio para a Terra em 1996, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Brasil, sendo transmitida para o Mauro Crítico, com a finalidade de trazer para a psicologia e a psiquiatria a maneira correta de entender os nossos dramas e conflitos e as suas consequências, às vezes físicas, psicológicas e mentais. Ela visa nos ajudar a recordar as nossas missões nessa encarnação e a nossa programação. Então, nós tivemos essa graça do Mauro Crítico ser o canal para trazer essa psicoterapia para nós, para mostrar para a finalidade de trazer para a psicologia e a psiquiatria essa expansão para a psicologia e a psiquiatria, mostrar para nós que existe algo mais, que a nossa vida não começa a nossa existência não é só dessa vida, mas existe outras vidas e que existem nossas inferioridades geralmente estão em outras vidas. A importância da psicoterapia reencarnacionista. Através da mudança gradual da versão persona para a versão espírito, vamos entendendo porque co-criamos, pedimos a nossa infância e as leis divinas que atuam nessa programação, percebendo o aspecto positivo do afloramento das nossas prioridades e a função potencialmente positiva dos gatilhos e das armadilhas. Vamos nos libertando do nosso ego e passando o comando da nossa vida para o nosso eu superior e seus mentores espirituais. Vamos promovendo uma verdadeira reforma íntima. Vamos nos resgatando com os espíritos conflitantes. Então, quando aparecem esses espíritos conflitantes na nossa vida, eles vão nos mostrar que nós temos uma inferioridade. Essa inferioridade vai nos dar a oportunidade de fazer uma reforma íntima. Nós começamos a fazer essa reforma íntima, aí começamos a entender que essa versão persona é só a casca que nós temos aqui. Que eu estou Rubens, que eu estou terapeuta, mas que eu sou um ser que veio para esse plano para uma evolução espiritual. Que eu não estou aqui só para trabalhar, comer, beber, dormir, namorar e algumas coisas do tipo. Eu estou aqui para evoluir espiritualmente. E eu tenho que entender que essas pessoas que vieram na minha vida, elas não foram ruins. Eu sempre digo assim, até as coisas ruins são boas. Porque às vezes uma pessoa nos coloca num canto e começa a nos acuar e nós ficamos com raiva, com tristeza, com mágoa. E isso não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. Aquela pessoa foi um canal, foi uma coisa boa para nós, para fazer nós entendermos que nós temos que melhorar isso, que existe isso aqui dentro de nós. Porque como é que eu reconheço essa condição que eu tenho aqui dentro de mim, se eu não tiver alguém que vai aflorar isso em mim? Eu só sei que existe aqui se isso acontecer, de eu ter raiva de alguém, que essa raiva não é da outra pessoa. Se eu tenho raiva do Rodrigo, essa raiva não é do Rodrigo, é minha. Se eu tenho tristeza, essa tristeza é minha. Se eu tenho tristeza pela minha mãe não me dar carinho, não me dar amor, essa tristeza é minha, ela veio comigo. Minha mãe só foi um canal para mostrar para mim que essa tristeza já existia. Né? Então esse afloramento é positivo. Eu hoje agradeço quando eu co-criei essa situação da infância, quando eu estava lá no plano espiritual e escolhi essa mãe, esse pai, esse irmão, essa família e as pessoas com quem convivo do dia a dia. Porque essas pessoas com quem convivo no dia a dia também afloram as minhas inferioridades. Eu tive uma época assim, eu sou casado 3 vezes, minhas ex-esposas, elas afloravam em mim algo, sempre estava aflorando alguma coisa. Então às vezes eu ficava meio ressentido, triste, magoado. Depois, quando a psicoterapia reencarnacionista entrou na minha vida, eu comecei a perceber que aquelas pessoas eram só um canal, né? Era só um canal para isso.
Quando isso, comecei a entender isso, eliminando a versão persona e pensando como versão espírito, eu não preciso ir até a minha ex-mulher e pedir perdão para ela. Porque eu já entendo de uma outra maneira, que ela foi legal para mim, ela não foi ruim. Não é? Meu pai, minha mãe foram pessoas boas para mim, não foram ruins. Então eu começo a entender isso. E vou me libertar desse ego, essa questão que está aqui dentro, essa coisa que eu tenho razão de ter raiva da minha mãe. Eu tenho razão de ter raiva de ter mágoa do meu pai. Eu tenho razão de sentir humilhado, sentir lá embaixo. Eu tenho razão porque eu tenho um pai e uma mãe que, nossa senhora, foi as piores das piores coisas. Hoje eu me liberto desse ego e começo a perceber que isso é só foi um afloramento dessa versão, dessas pessoas que chegaram até mim. E eu entendendo isso, eu começo a promover a minha reforma íntima. Vou fazendo a minha reforma íntima. Às vezes, agora, ontem, nós estivemos num grupo de estudo de um pessoal, num grupo xamânico. E tinha uma criança, essa criança, ela começou a bater o tambor, nos grupos xamânicos tem tambor, ela começou a bater o tambor, e começou a correr pela sala, e ela estava desestruturando todo mundo. Ninguém conseguia fazer a meditação. E isso começou a aflorar nas pessoas. Um tinha raiva, outro estava, ele não conseguia fazer a meditação. Teve um que quase foi lá tomar o tambor da criança, e o xamã, ele estava tranquilo, ele estava muito sossegado, ele estava tranquilinho. Aí no final ele falou assim, sabe, todos vocês que sentiram alguma coisa aí dentro de vocês, isso aí já está em vocês, é de vocês, a criança não tem nada a ver. E isso eu entendia perfeitamente, mas eu não podia falar nada, né? Eu entendia perfeitamente que aquela criança só estava aflorando esse sentimento na gente. Até teve uma hora que eu falei, mas eu tenho que me concentrar, porque eu não consigo meditar com a criança fazendo ela batia tambor, ela tocava chafalho, ela corria e ela fazia bagunça. Então, aquela criança, naquele momento, ela foi o gatilho para promover essa condição. Então, naquele momento, eu respirei e fui lá dentro de mim pensando, mas o que eu preciso aprender com essa criança? Então, todo mundo que está na nossa vida vem nos ensinar. As crianças, os adultos, as pessoas com quem a gente trabalha. No nosso trabalho, todos os dias aparecem pessoas. No meu consultório, no consultório da Simone, tenho certeza disso, da Juliana, todos os dias aparecem pessoas com problemas que vai aflorar alguma coisa em nós. A Laíde, por exemplo, tenho certeza que a Laíde sempre aparece pessoas lá que ela falando, nossa, isso se parece muito comigo. Elas vêm aflorar isso. E aí eles estão dando uma chance para nós começar a refletir sobre isso e fazer a reforma íntima. E esses espíritos conflitantes que estão na nossa vida, que vêm promover conflitos, que geralmente na nossa família são os piores gatilhos que existem, vêm fazer esses conflitos, eles estão só nos ajudando, só estão ajudando a nós fazer a reforma íntima e a melhorar. Os pilares da psicoterapia reencarnacionista. Versão persona versus versão espírito é o primeiro pilar. Esse pilar é o pilar dos pilares, é o principal pilar, é o pilar... se nós formos ver os outros pilares, eles estão todos embutidos nesse pilar. Esse pilar é a mudança da visão que temos da nossa história de vida desde a infância. A versão persona é como o nosso ego entende e interpreta os fatos e circunstâncias da infância e no decorrer da vida. Um raciocínio limitado, autocentrado, baseado em vitimação ou raiva. Então, aquele pensamento que eu tinha do meu pai, da minha mãe, embora já tivesse adulto, era um pensamento infantil.
um pensamento de uma criança. O Mauro citou um exemplo do mentor espiritual nos vendo. Ele nos vê como uma criança, não é? Porque quando uma criança igual aquela criança estava ali fazendo aquilo lá, aquela confusão toda ali dentro da sala, aí nós falamos, poxa, é só uma criança, né? Ela não está sabendo o que está fazendo, é só uma criança. E o nosso mentor espiritual, quando vê que nós estamos com raiva, com mágoa, com ressentimento, com tristeza, com a sensação de abandono, que está aflorando essas coisas em nós, ele olha para nós e diz, poxa, só uma criança. Né? Só uma criança, não sabe, não está entendendo ainda, não conseguiu entender. E nessa mudança dessa visão, que nós começamos a entender isso, o Ailson, por exemplo, está mudando muito desde que apareceu aqui. A gente vê o Ailson hoje, a gente vê que a cara dele é outra cara. É diferente, né, Ailson? E o corpinho também. E o corpinho também, né, Ailson? O Ailson é uma pessoa gorda, com uma cara, aquela carinha de tristeza, de mágoa. Muitas vezes não falava, né? Sempre a gente tinha que estar perguntando para ele se não se queria falar, não falava. Nos grupos lá que eu faço lá em Balneário Camboriú também ele ficava quietinho e eu falava assim, ainda bem que o Ailson fala bastante, né? Agora hoje ele já mudou, já está com outra cara, já está com outro corpo, já é outra pessoa. Então começa a entender essa versão espírito, que ele está aqui, o espírito dele é que está melhorando cada vez mais. Que não é a versão persona, não é a persona que é o ego. Então nós temos que transpor esse ego, essa situação que nós acreditamos que nós somos, isso que é a casca. Não é? A versão persona é como o nosso ego entende, a versão espírito é como entendemos a nossa vida lá no mundo espiritual, como nós entendemos a nossa vida com os olhos espirituais. Nós compreendemos isso olhando do lado espiritual, assim como os nossos mentores, nossos mestres, nossos mentores nos olham, nos veem. O segundo pilar é a personalidade congênita. A personalidade congênita é essa personalidade que nós vamos trazendo vida após vida, vida após vida, vida após vida. Nós somos assim porque nascemos assim. Nós não formamos a nossa personalidade lá na infância e trazemos essa personalidade, trazendo essa personalidade para o adulto. Essa personalidade, como algumas escolas dizem que nós formamos a nossa personalidade até os 7 anos, essa personalidade já vem junto conosco, não formamos até os 7 anos. Tem um exemplo muito bacana. Esses dias nasceram, não sei se vocês viram na internet por aí, casualmente eu vi, porque eu não vejo muitas histórias assim, eu não gosto muito de ver televisão, essas histórias aí. Casualmente eu vi, nasceu uma criança, gêmeos, de mão dadas. Vocês viram isso? Sim. Todo mundo viu, né? De mão dadas, nasceram juntas, foi um parto bem difícil. Nasceram juntos de mão dadas, deu maior trabalho para as mães tirar as mãos, os médicos, a mãe, tudo ali, ficaram até tirar a mão da criança. Aí o repórter estava conversando com a mãe falou assim, mas essa aqui é chorona, essa aqui reclama de mamar, essa aqui ela faz xixi, faz cocô toda hora, e essa aqui é quietinha. Essa aqui é bacana, essa aqui é legal. Me lembro até os nomes, não me lembro o nome das crianças, mas essas são completamente diferentes uma da outra. Então essa personalidade ela já trouxe com ela. Uma trouxe a personalidade que ela precisa do amor da mãe, chora para reclamar o amor da mãe, não é? A outra já é quietinha, tranquila. E eles vão crescer com essa personalidade. A gente vê numa família, uma família inteira, cada um tem uma personalidade. E todos nós temos personalidade diferente uma da outra. Todas as pessoas têm, cada um tem a sua personalidade.
Então, quando nós começamos a entender essa questão que nós trazemos, o que nós sentimos, o que nós temos aqui dentro de nós já trazemos conosco, nós começamos a entender a personalidade congênita, o que nós trouxemos de outras vidas. Nós trouxemos de encarnações anteriores e trazemos para essa vida e começamos a melhorar. Aí dá a condição de nos fazer a reforma íntima. Porque quando nós entendemos que isso é da personalidade congênita, quando entendemos que, como eu tinha essa raiva, esse sentimento de não pertencer àquela família, eu comecei a entender isso, comecei a fazer a minha evolução espiritual, comecei a fazer a minha reforma íntima e comecei a melhorar em todos os aspectos, não é? E o terceiro pilar é a ilusão dos rótulos e das castas. Essa é a ilusão, todos nós trazemos essa ilusão que somos, eu estou Rubens, eu sou o Rubens, eu trago essa ilusão que eu sou Rubens, que eu sou terapeuta, que eu sou branco, que eu nasci no Brasil, né? Outro traz a condição de achar que ele nasceu lá na Argentina, outro é japonês, outro, a Simone acha que ela é terapeuta, que ela é psicóloga, que é negra, que é bonita, negra, né? Cada um tem esse sentimento. O Rodrigo acha que ele é um terapeuta, que é dono do espaço Sol da Lua, que cada um tem essa condição. Tem os olhos azuis. Então, cada um tem essa condição essa ilusão da casca. Isso é só ilusão. Isso é só ilusão. Porque quando nós formos lá para cima, essa casca vai ficar aqui. Já eliminou tudo. Tudo isso que nós temos aqui é só a ilusão da casca. O que nós vamos levar para o mundo espiritual é só o que nós aprendemos aqui, que nós melhoramos com a reforma íntima. Então, quando nós viemos para cá nessa casca, aí essa casca veio mostrar algumas inferioridades que nós temos e que nós precisamos melhorar. E quando nós começamos a melhorar a nossa personalidade, começamos a fazer nossa reforma íntima, nós vamos para o mundo espiritual bem melhor. O objetivo é chegar lá, o objetivo é a luz, crescer espiritualmente. Mas nós temos que ir lentamente, melhorando o que essa casca pode melhorar hoje para chegar lá. Não é? O que hoje eu posso melhorar? Fazer uma reflexão do que essa casca fez hoje de bom e de ruim, e começar a melhorar algum aspecto que nós podemos melhorar e para chegar lá. A finalidade do real aproveitamento da encarnação. Nas sessões de telão, os nossos mentores nos ajudam a recordar qual a finalidade dessa atual reencarnação. Então, nossos mentores começam a nos mostrar a finalidade que nós temos nessa encarnação, através das regressões. Começa a mostrar que os nossos sentimentos, nós temos que melhorar alguns sentimentos, nós temos que fazer algumas situações que de repente nós entendemos que nós somos uma pessoa foi ridicularizada igual eu fui, e que nós temos que melhorar isso, não é? E de repente muitos cresce o ego e acha que é o melhor dos melhores. Eu acho que eu sou o melhor médium lá do Centro Espírita. Acho que eu sou a melhor pessoa, o que sabe falar mais. Eu acho que eu sou, né, o maior, o melhor médico. Eu acho que eu sou o melhor terapeuta, né? E de repente tem outra pessoa que acha que ele é o pior dos piores, não é? Então, quando nós começamos a entender isso, começamos a aproveitar a nossa encarnação. Nós temos que aproveitar esse tempo que nós temos aqui para começar a melhorar, para chegar na luz, não é? Crescer espiritualmente para entender tudo isso que nós temos aqui nessa encarnação. Começar a entender tudo isso e começar a se melhorar.
A partir do momento que nós começamos a compreender por que eu reencarnei, aí nós começamos a aproveitar a reencarnação. Não é? Rodrigo, você sabe por que você reencarnou? Ainda estou descobrindo. Então, cada vez que você está descobrindo, mas você já começou a aproveitar essa encarnação. Se você está descobrindo, já começou a aproveitar. Nós não podemos aceitar essa condição de não estou descobrindo nada, não sei por que eu estou reencarnado, reencarnei, não é? Não sei, estou aqui, estou comendo, bebendo, dormindo, não tenho nada para fazer, estou disperso, fico lá assistindo televisão o dia inteiro, fico lá correndo atrás do jogo do Brasil, né, mano? Né? Jogo do Brasil, esperando o final da Copa, né, mano? Então, estou pensando no final da Copa, já que hoje, que nem começou a Copa ainda, pensando que eu vou assistir todos os jogos da Copa. E o nosso mundo espiritual, onde fica? Mas isso também é cuidar do espírito, é trazer alegria, nas coisas que a gente gosta, isso faz parte. E onde que fica o mundo espiritual? Então, ficar na frente da televisão lá o dia inteiro, vendo programas que não tem nada a ver com a nossa história, né? Geralmente os programas de televisão, eu conheço pessoas que ficam dormindo o dia inteiro na frente da televisão, comendo pipoca e assistindo televisão no final de semana. Sábado, em vez de fazer um curso e fazer alguma coisa em prol do seu espírito, vai para frente da televisão, vai não fazer nada, vai ficar lá dormindo. A pessoa, às vezes, quando chega no final da vida e chega no final da vida e começa não parar de trabalhar, para de tudo, não faz mais nada, né? Então, nós precisamos aproveitar a nossa encarnação, fazer algo em prol da nossa encarnação. No livro Obreiros da Vida Eterna, esse livro de André Luiz, editado em 1946, psicografado por Chico Xavier, em uma palestra do Dr. Barcelos, psiquiatra encarnado, no nosso lar, nas páginas 32 e 34, antecipa a vida da psicoterapia reencarnacionista, que viria há 50 anos depois. Né? 50 anos depois, foi antecipado lá nesse livro, Obreiros da Vida Eterna, quando ele diz: precisamos divulgar no mundo o conceito moralizador da personalidade congênita. É exatamente isso que nós estamos falando sobre a nossa personalidade congênita. Nós precisamos entender essa personalidade congênita. Em processo de melhoria gradativa, espalhando enunciados novos que atravessam a zona de raciocínio falíveis. O que é a zona de raciocínio falíveis? Essa versão que nós acabei de falar, a versão persona. Essa é o raciocínio falível do homem. Né? Nós entendemos que somos isso e acreditamos que somos isso, e essa é uma versão, um raciocínio falível. O que falta nas teorias de Freud e de seus continuadores, a noção dos princípios da reencarnacionista. Né? Então, quando a psicologia e a psiquiatria começar a entender que falta a reencarnação, precisa entrar na psicologia e na psiquiatria, tudo vai mudar. Felizmente nós temos pessoas, psicólogos como a Simone, que já compreendem isso, e outros psicólogos mais por aí, né? O Rodrigo, né? O Rodrigo já compreende isso e já começou a entrar nessa questão. E eu atendo muitos psicólogos no meu consultório. A Simone também tenho certeza que atende. Todo mundo atende, você também atende, né? Todo mundo atende. No consultório atende psicólogos que estão completamente, não sabem sobre a reencarnação. Okay? Tratamento e duração da psicoterapia reencarnacionista. O tratamento de conversa estalão deve perdurar até a versão em espírito, revelar que sobrepujou a versão persona. Esse entendimento, nós não podemos aceitar só que começamos a melhorar, que estamos melhorando só, eu melhorei, eu estou
Eu não estou mais com raiva, eu não estou mais com tristeza, eu não estou mais com mágoa. E só começamos a melhorar. Nós temos que começar a mudar tudo isso, começar a entender com a versão do Espírito. Começar a entender com o Espírito. Quanto tempo isso vai demorar? Quanto tempo, Rodrigo, você acha? Bastante. Quanto tempo, Simone? Muito tempo. Elaide, quanto tempo, Elaide? Acho que essa encarnação é pouco, né? É pouco, não encarnação. Então, o que nós podemos fazer? Como eu disse anteriormente, nós temos que ver o que nós podemos fazer hoje. Começamos a melhorar, começamos a fazer algumas coisas. Não podemos estar contentes só com aquilo que está acontecendo, está melhorando algumas coisas, algumas situações. Nós temos que realmente passar o comando do nosso ego para o nosso eu superior, que eu chamo também de divindade, né? Nós temos que passar esse comando para o nosso espírito, nosso mundo, nossos mentores e nosso eu superior. A hora que nós começar a pensar de um outro modo, aí começa as coisas todas melhorarem. E assim, nós terapeutas, nós temos que começar a ver que ponto que nós estamos, aonde que nós estamos, não é? Porque nós vamos ter conexão com algumas pessoas que estão na mesma sintonia nossa. Se nós falar assim, para mim já está bom, eu sou terapeuta, já estou entendendo tudo, já parar com a reforma íntima, parar de melhorar espiritualmente, nós estamos perdidos. Então nós temos que pelo menos ir melhor para outra encarnação. Se nós não vamos conseguir chegar aqui no ponto ótimo, mas nós vamos chegar um dia. Então na próxima encarnação nós vamos voltar e vamos passar novamente por isso, né? Nós temos que ir melhorando vida após vida até chegar lá. Então nós não podemos nunca estar contentes. O que é uma família? Uma família é um agrupamento de espíritos unidos por laços kármicos. A grande família, toda a humanidade é a nossa grande família. É uma grande família tudo isso. E a família da casca, essa família que eu tive como meu pai, minha mãe, eu era ligado com eles em laços kármicos. Com certeza eu fiz alguma coisa nas vidas passadas com meu pai, com a minha mãe, com meu irmão. Devo ter batido muito meu irmão, porque eu apanhava dele agora, né? Eu devo ter prejudicado muito meu pai, né? Minha mãe, né? Que hoje nasceu assim. Que hoje nasci nessa família, ligado nesse laço kármico, para começar a entender, a melhorar essa relação com eles, né? Melhorar essa relação que eu tive com meu pai, com minha mãe. E com toda a humanidade. Porque todos os dias aparecem pessoas ligadas a nós por laços kármicos. Às vezes nós vamos no supermercado, chegamos lá, nós vemos uma pessoa, falamos, meu Deus, nós nunca vimos aquela pessoa. Meu Deus, mas como eu tenho raiva dessa pessoa. Não entendo, eu não estou compreendendo isso. Hoje nós começamos a entender isso, quando nós percebemos que acontece isso, nós olhamos o que eu tenho que aprender com essa pessoa? O que ela está fazendo isso em mim? Né? Mas geralmente as pessoas que não compreendem ainda que aquela pessoa é um espírito conflitante, ela tem esse sentimento, não é? Então, o que nós chamamos de família é a família da nossa persona atual. Toda a humanidade é a nossa família. O que é a infância? A infância é só a continuidade do nosso ser, não é? Quando eu nasci naquela mãe, naquele pai, que não me deu amor, não me deu carinho, na minha infância só foi a continuidade daquele ser que ia entender por que tinha que reencarnar.
mesmo antes de eu nascer, quando eu estava lá no útero da minha mãe, eu já tive algum afloramento de algumas coisas, porque meu pai e minha mãe não queria que eu nascesse, porque eu sou o mais novo, e eles achavam que eu estava muito velho para ter um filho, né? Aí eles não queriam que eu nascesse. Então lá começou a minha condição de se sentir excluído, de se sentir humilhado, de se sentir sem amor, lá no útero da minha mãe, né? E eu já sabia que isso ia acontecer. O meu espírito sabia, né? Meu espírito sabia que isso ia acontecer porque eu escolhi quando eu estava lá no mundo espiritual, eu escolhi essa condição. Então ali eu já sabia, e aconteceu toda essa condição da infância. E através das leis divinas, da finalidade, do merecimento, do resgate, do retorno, da similaridade, na infância começa a falar a nossa personalidade congênita, começa a falar tudo aquilo que nós viemos para melhorar, a nossa personalidade que nós viemos de vida após vida, né? As leis divinas, as leis da necessidade. Por que precisamos passar por certas situações, né? Determinadas situações, como eu nasci naquela família, por que eu precisei passar por aquilo, né? Por que eu tinha que passar por aquilo? Eu tinha que passar por aquilo para crescer espiritualmente, né? Se aquela condição não aparece na minha vida, eu não ia passar por aquela situação, não ia crescer espiritualmente, não é? Por que eu tenho essa situação que estava ali? Para me crescer espiritualmente. Sempre nós temos que começar a perguntar: por que eu sou filho desse pai? Por que eu sou filho dessa mãe? Por que eu nasci nessa família? Por que hoje estou aqui na frente falando para vocês, não é? Porque hoje era para ser o Mauro Crítico e veio a Juliana. Tudo isso eu tenho que começar a perguntar, eu começar a entender a necessidade de eu estar aqui, a necessidade de estar nesse plano. A finalidade. Para que precisamos passar? A finalidade, por que eu vim para esse plano? Por quê? Para evoluir espiritualmente, para exonerar alguns sentimentos que eu tenho aqui dentro de mim. Então, se eu não viesse com essa necessidade e essa finalidade de exonerar não tivesse esse pai e essa mãe, eu não ia ter essa condição de exonerar esses sentimentos que estão no meu espírito. Então, eu tive essa finalidade de vir para exonerar todos esses sentimentos que meu espírito já trazia há muito tempo. O merecimento. No merecimento, eu vou citar um exemplo para vocês de uma regressão que eu tive, que quando eu estava lá no mundo espiritual, no Intervidas, conversando com o meu mentor espiritual me disse assim: olha, você vai reencarnar, e só que você vai reencarnar completamente com problema físico. Você vai ficar imóvel, você vai mexer só o seu pescoço, né? Poxa, eu mereço isso, então eu vou reencarnar desse jeito. Você vai mexer só o seu pescoço e você vai passar lá 20, 30 anos, 50 anos, sei lá, e só nessa condição. Então, eu tinha concordado em vir desse jeito, eu já estava aceitando essa condição de vir desse jeito. Mas de repente ele vai olhar no meu no meu livrão que tem lá, um baita de um livro lá, e vai dar uma pesquisa e falar: espera aí, mas você tem um merecimento aqui. Você tem um merecimento que pode cobrir esse outro merecimento, essa outra condição sua. Você vai lá para ajudar as pessoas. Você vai lá para fazer sua parte na ajuda das pessoas. E me mandou, falou: ó, você pode ser um trabalhador da luz e vai para lá para trabalhar para a luz, né? Aí eu vim. Isso, desde a infância, já começou a aparecer em mim. Porque minha mãe era parteira. Minha mãe me acordava 2 horas, 3 horas, 4 horas da manhã para ir ajudar ela e fazer um parto.
vamos comigo, você fica lá cuidando de alguma coisa. E eu esquentava água para ela, porque às vezes não tinha pessoa que esquentava água, pegava os panos e levava para ela, e todas essas condições. Então, esse era o meu merecimento. Esse era o meu merecimento. E eu vim para cá nessa condição de ajudar as pessoas. Depois eu cresci um pouco mais para trabalhar numa farmácia. Comecei a trabalhar numa farmácia com 12 anos de idade. Eu trabalhando na farmácia, lá no interior, eu acho que todo mundo sabe, lá no interior o farmacêutico é o médico. Né? Não existe pessoas lá, médicos habilitados para atender as pessoas. Então o farmacêutico era o médico. E eu comecei a trabalhar ajudando as pessoas dentro de uma farmácia. Depois que eu saí, trabalhei muitos anos em farmácia, depois que saí da farmácia, passei a ser terapeuta. E estou continuando até hoje como terapeuta. Né? E comecei, dentro da terapia, comecei a descobrir novas formas de ajudar as pessoas. Hoje estou aqui trabalhando como terapeuta, psicoterapia reencarnacionista, muito feliz por isso, por estar ajudando muita gente. Então, esse é o merecimento. Resgate. Eu vim nessa vida para ter um resgate com meu irmão. Meu irmão, eu posso ter em várias vidas que eu prejudiquei ele, que eu machuquei ele, eu vi em várias regressões nossas que eu matei ele, que ele me matou, e nós viemos indo, e eu vim com meu irmão para ter um resgate com ele, para ter esse reconciliar com meu irmão, para harmonizar com ele. Né? E felizmente eu consegui. Né? Ele hoje está um pouco afastado de mim, mas eu consegui harmonizar com ele. Então o resgate é essa oportunidade que nós temos de resgatar com as pessoas, de fazer a harmonização com as pessoas. O retorno. O retorno imagine vocês uma bola branca que você joga na parede, ela vai voltar branca. Se você jogar ela azul, ela vai voltar azul, não é? Aquilo que eu envio para as pessoas, aquilo que eu faço para as pessoas vai retornar para mim. Se eu fazer coisas boas, vai retornar coisas boas. Se eu fazer coisas ruins, vai voltar coisas ruins. Então o retorno é essa condição que nós temos de fazer algo por alguém. De fazer lá nas vidas passadas. Se nós fizemos algumas coisas nas vidas passadas que prejudicamos alguém, nós vamos ter o retorno hoje. Assim como eu fiz alguma coisa que tive o merecimento de vir, vou ter esse retorno. Né? Então o retorno é essa condição à volta do que fizemos. Terapia de regressão versus terapia, regressão para terapia. Existem dois tipos de regressões. A TVP, que é a terapia de vidas passadas, que é a terapia de regressão. E existe hoje a psicoterapia reencarnacionista, que é uma evolução da TVP. É uma evolução da TVP. Ela começou, foi melhorando, nós estamos melhorando a cada dia, a psicoterapia reencarnacionista está melhorando a cada dia e se tornou uma psicoterapia com regressão. Então a regressão não é a terapia. A regressão é a ferramenta que nós temos para entender o que o mentor espiritual mostrar para nós e para quem nós estamos atendendo, o que nós precisamos melhorar. Dá uma dica para nós do que ele precisa melhorar. E nós começamos a trabalhar com as pessoas dessa maneira. Então, a regressão aqui é só uma ferramenta, ela não é a regressão em si. Então, nós passamos de terapia de regressão para terapia. Então, nós nos chamamos de terapia de regressão. Vamos fazer uma regressão. Não, é regressão para terapia. As finalidades da regressão consciencial e o desligamento. A consciencial é trazer para a consciência, trazer do subconsciente para a consciência aquilo que nós precisamos melhorar. Né? O nosso mentor vai mostrar através do telão, né? Através das sessões de regressão,
o que nós precisamos, o que a gente precisa melhorar, não é? E para evoluir espiritualmente. Então, essa é a consciência, trazer o que eu tenho que melhorar, o que eu tenho que fazer para resolver algumas dificuldades que eu tenho, algumas inferioridades. Desligamento. O desligamento geralmente nós vamos desligar mais de fobias, de transtorno de pânico, de depressão, de dores físicas, cólicas, né? Alguns problemas de espiritual também, não é? Então, esses problemas físicos nós vamos resolver com esse desligamento. Desligando o nosso ser, a nossa casca, dessas dificuldades que nós temos na nossa vida. Tipos de tratamento. Existe o tratamento individual e em grupo. Nós podemos fazer o tratamento individual e em grupo. No tratamento individual, ele pode ser um tratamento presente, né? Com a pessoa presente ou à distância. Depende, às vezes nós pegamos uma pessoa que não pode fazer regressão, nós fazemos à distância. E se tem uma pessoa que esteja muito distante também, não é? A distância pode ser 2 metros, às vezes a pessoa está aqui na nossa frente e nós estamos fazendo distância para ela. Uma pessoa deita na maca e ela regride aquela outra, também a distância. E ela pode estar em outro local, até em outro país. A regressão à distância. E temos trabalho também em grupo. Esse trabalho em grupo, eu dou muita importância para esse trabalho em grupo, porque esse trabalho é muito interessante, é um trabalho que a gente vai trabalhar com grupo. Eu acho que a psicoterapia reencarnacionista, o futuro dela é um trabalho com família. Nós vamos pegar a família para trabalhar em grupo e vamos começar a trabalhar essas pessoas e vamos melhorar a família toda. Não vamos melhorar só uma pessoa. Elas começarem a entender que a família é um laço kármico. Todo mundo vai melhorar. As regressões, quando fazemos em grupo, as regressões são individuais. Então fazemos regressões individuais. Isso pode ser trabalhado criança, adolescente, adulto, família, pais e casais, né? No Livro dos Espíritos, na questão 399, fala sobre o esquecimento do passado dos espíritos referente à regressão ética realizada. Às vezes no centro espírita eles são contra a regressão porque eles não sabem que nós trabalhamos exatamente com o nosso mentor espiritual, que quem dirige a regressão é o mentor espiritual. Quando eles falam, não aceitamos a regressão porque ela vai mostrar o que a pessoa vai fazer, não é? Eles estão certos, porque lá eles acham que a regressão é feita, o terapeuta direcionando, ou qualquer outra pessoa direcionando, né? Menos o mentor espiritual. Mas no nosso trabalho é feito através do mentor espiritual, né? Então lá no Livro dos Espíritos, na questão 399, diz assim: mergulhando na vida corpórea, perde o espírito a lembrança de sua existência anteriores, como se um véu a cobrisse. Todavia, conserva algumas vezes vaga consciência. Ele pode ser revelado. Essa revelação, porém, só os espíritos superiores espontaneamente lhe fazem, com um fim útil, nunca satisfazer a vã curiosidade. Então nós não podemos fazer, tem que ter um fim útil, um fim terapêutico, né? Não por curiosidade da pessoa. A ética da regressão. O papel do auxiliar do mentor espiritual, que o terapeuta nós chamamos só de auxiliar do mentor espiritual, o trabalho dele é só fazer o relaxamento e a expansão de consciência. Quando ele faz o relaxamento e a expansão de consciência, e não direciona para que a pessoa, o motivo que a pessoa veio, não direciona pelo que a pessoa quer e não o que o terapeuta também quer. Quando ele não direciona isso, ele está fazendo uma regressão ética.
que o mentor espiritual vai fazer a regressão. Ele só faz esse relaxamento, essa expansão de consciência e entrega do mentor do espiritual. Ele fala muito pouco, só sim. O que mais? Continua, né? Isso. Então, ele fala muito pouco, não é? Ele deve ser o terapeuta da psicoterapia reencarnacionista, deve ser um auxiliar, deve ser humilde, obediente e submisso aos mentores espirituais. Então, ele não pode ficar metendo o bedelho no meio da regressão, não é? Porque a tendência, às vezes, a curiosidade do terapeuta vai tentar falar, mas o que é essa casa? Quem que está nessa casa? Eu lembro muito bem da TVP que a gente falava assim, entra nessa casa, tem uma pessoa aí, olha nos olhos dela e perceba quem que ela é. Ela faz parte da sua família hoje? Puxa vida, que coisa errada que eu fazia, né? Coisa errada. Hoje eu compreendo isso. Mas naquele tempo eu achava legal, a pessoa, é minha mãe, é meu pai, é meu irmão, né? É o meu terapeuta, até eu que entrava na história. Então, a regressão ética é essa. Não fazer nenhum reconhecimento e nem pelo motivo da curiosidade da pessoa. Risco da regressão. Regressão tem risco? O que vocês acham? Sim. O que você acha, Cris? Acho que sim. Ainda bem que vocês acham que tem risco. Porque tem alguns riscos na regressão. O que não acontecia na TVT, eles achavam que não tinha risco nenhum. Podia fazer em qualquer momento. Não tinha risco nenhum. Então, tem alguns riscos. Os riscos: pessoa com problemas cardíacos, pessoa com angina, infarto, pessoas que sofrem de pressão alta, pessoas muito idosas, né? Gestante, pessoas com surto psicótico, né? Pessoas com surto psicótico também não tem condição de fazer regressão. Então, quando acontece essas pessoas com problemas desse tipo, que tem contraindicação, é fazer uma distância. Então, você resolve o problema dessa maneira. Outro tipo de risco é o risco psicológico. Onde termina a regressão, fica a sintonia, né? Eu lembro na TVP que ela terminava a regressão, terminava a hora que a pessoa morria. A pessoa levou um tiro e morria. Aí a gente fazia um trabalho para ela entender que ela não levou um tiro e não morreu. A pessoa estava com muita raiva daquela outra pessoa, né? E ela entendeu que ela não levou tiro, mas a raiva continuou. E ela nunca... a outra pessoa, ela fala assim, nossa, eu vi meu pai. Então ela ficava com esse problema pro resto da vida. Eu vi meu pai e ele me matou. Né? Então ela ficava com esse problema psicológico. Terapêuticos e kármicos. São as regressões direcionadas pelo terapeuta para a queixa da pessoa ou o motivo de sua consulta para que ela quer curar ou saber. Quando o terapeuta direciona a regressão, ou como a gente fazia na TVP, então a pessoa chegava para nós e dizia assim, estou com uma dor na perna. Aí a gente dizia assim, poxa, então vamos fazer uma regressão para ver a sua dor na perna. Eu sinto que eu não posso ficar com gola alta porque eu tenho problema, parece que foi cortado meu pescoço. Então vamos ver por que você tem isso. Né? Então nós direcionávamos porque a pessoa queria. Eu quero largar da minha esposa, eu não sei porquê, né? Fazer uma regressão para ver por que ele queria largar da esposa. E às vezes, quando o problema era muito grande, aí nós assumimos um karma daquele muito forte. Nós falávamos assim, você vai separar dela, não tem jeito. Na outra vida, toda a vida foi embaralhada com essa pessoa. Assumir o karma dessa pessoa. Né? Então, quando nós direcionamos, a regressão, o terapeuta direciona a regressão para o motivo ou a queixa da pessoa, assumimos esse karma. E pelo Meta BPR,
se nós seguirmos fielmente os ensinamentos da BPR, isso diz assim que é minimizado. Eu digo mais, é exonerado. Não existe isso. Se nós seguimos exatamente o que nós aprendemos dentro da psicoterapia reencarnacionista, isso não vai existir, né? Nós temos uma associação, que é a Associação dos Psicoterapeutas Reencarnacionistas. Ela foi fundada em 10 de agosto de 2004, oferece um curso de formação em 7 estados do Brasil, e foi feito em mais 3, agora já foi feito as palestras, vai entrar mais 3 estados, né? Já está encaminhado, né? Nós temos 29 ministrantes habilitados e credenciados, conto com psicoterapeuta reencarnacionista em mais de 100 cidades, né? Mais de 100 cidades. Nós temos um trabalho feito em grupo em São Paulo, que faz trabalho à distância, né? Nós temos também alguns trabalhos de pessoas que fazem, alguns grupos que fazem trabalho à distância, vários grupos pelo Brasil. Então, tudo isso foi em 18 anos de trabalho, foi conseguido tudo isso, não é? E agora, nos últimos anos, a psicoterapia reencarnacionista deu uma crescida assim, muito legal. Quando eu conheci, parece que andava meio assim, né? Agora está, né? Tanto é que nós temos o site que eu não conseguiu acompanhar a evolução da psicoterapia. Eu quero fazer alguns agradecimentos. Eu vou agradecer à Igreja da Psicoterapia Reencarnacionista pela essa força que me deu para esse trabalho, ao meu mentor espiritual que esteve sempre comigo, que está comigo, que me ajudou nesse trabalho, ao Dr. Mauro Critic e a Juliana Vergutto. A Sirlene Alves, eu quero agradecer muito a Sirlene Alves, porque ela que deu o início para esse trabalho. Eu agradeço muito a ela, porque ela me mostrou os primeiros passos da psicoterapia reencarnacionista. Então, agradeço muito a ela ter tido trabalhado com ela. Agradeço a Simone Ferreira, que eu sempre digo que eu sou fã da Simone Ferreira. A Simone sempre foi uma pessoa que esteve do meu lado desde quando eu comecei na psicoterapia reencarnacionista. Hoje trabalho com ela. E todos vocês e todos os irmãos de caminhada. Espero que essa palestra vai ajudar vocês a compreender um pouco mais sobre a reencarnação e a psicoterapia reencarnacionista. Obrigado. Obrigada a você. A gente quer te agradecer a tua palestra que tu deu hoje aqui pra gente. Sempre que uma pessoa vem falar sobre a psicoterapia e fala sobre a vida dela, né, sobre as experiências dela dentro, a gente cresce muito, então eu aprendi muito contigo hoje, te agradeço, tá? E a Simone, se quiser falar um pouco. Gostaria de agradecer também a coragem, né, de assumir essa tarefa, de abraçar a psicoterapia reencarnacionista, essa ferramenta preciosa, e de realmente se mostrar, se colocar como exemplo, porque essa é a função da gente, trabalhar com humildade, entendendo que veio para se reformar, e que a psicoterapia, primeiro, ela entra na gente, faz um trabalho bonito, e depois a gente oferece para a gente. Então, muito obrigada pela tua dedicação.